O erro financeiro que todo pobre comete sem perceber. Parte 1. A armadilha invisível. O erro financeiro que você comete sem perceber. Imagine por um instante a sensação de estar preso em um labirinto financeiro, onde cada passo parece levá-lo de volta ao ponto de partida. Você trabalha incansavelmente, economiza com disciplina, talvez até investe com prudência, mas a tão sonhada estabilidade, a verdadeira liberdade, permanece sempre um horizonte distante. Não importa o quanto você se esforce, há uma força invisível, um peso silencioso que parece sabotar seus progressos, impedindo-o de construir o futuro sólido que tanto almeja. Essa não é uma história de azar ou de falta de esforço, é a realidade de milhões de pessoas que, sem perceber, caem na armadilha invisível. Esta armadilha não é um esquema fraudulento ou uma crise econômica imprevisível. Não, ela é muito mais sutil, mais insidiosa. Ela reside em um erro financeiro que a maioria de nós comete sem sequer notar sua presença. Um erro tão arraigado em nosso comportamento diário que se torna parte da paisagem, camuflado pela rotina e pelas expectativas sociais. É o sabotador silencioso que drena sua energia, seus recursos e, o mais importante, sua esperança, deixando você com a frustrante sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo, mesmo quando a lógica sugere que deveria estar à frente. Para você que está dando os primeiros passos no universo das finanças ou que já trilha esse caminho há algum tempo, mas sente que algo fundamental está faltando, este é um convite irrecusável. A relevância deste tópico é monumental, pois não se trata de dicas mirabolantes ou estratégias complexas de investimento. Estamos falando da fundação, do alicerce sobre o qual toda a sua vida financeira é construída. Se esse alicerce estiver comprometido por um erro invisível, todo o edifício, por mais belo que pareça por fora, estará fadado a desmoronar sob a pressão do tempo. Eu estive lá. Eu vi essa armadilha em ação, tanto em minha própria jornada, quanto na de inúmeras pessoas que tive a oportunidade de guiar. Testemunhei a frustração, a confusão e a exaustão que ela provoca. E, mais importante, eu desvendei seus mecanismos, suas raízes mais profundas e suas manifestações diárias. Minha credibilidade não vem de teorias abstratas, mas da experiência prática e da observação atenta de padrões que se repetem com uma precisão assustadora. Eu sou seu guia nesta jornada para desmistificar o que parece incompreensível, para iluminar as sombras onde esse erro se esconde. Prepare-se para uma revelação que pode mudar a forma como você enxerga seu dinheiro e seu futuro. Este não é apenas um vídeo ou um texto. É uma oportunidade de despertar, de finalmente ver o que sempre esteve à sua frente, mas permaneceu oculto. Se você está cansado de sentir que suas finanças estão estagnadas, se você anseia por uma estabilidade que parece inatingível, então você está no lugar certo. Fique comigo. Permita-me guiá-lo através das camadas dessa ilusão financeira. A pergunta que ecoa é: como um erro tão impactante pode ser tão invisível? Como algo que afeta tão profundamente nossa capacidade de prosperar pode passar despercebido por tanto tempo? A resposta está em uma complexa teia de influências que moldaram nosso comportamento financeiro ao longo da história e em nossa própria psicologia. Para entender como essa armadilha se formou e, mais crucialmente, como podemos desativá-la, precisamos mergulhar nas raízes históricas e psicológicas desse comportamento. É hora de puxar o véu. Parte 2. As raízes profundas. Por que caímos nesses padrões financeiros? A conexão final que buscamos desvendar nos leva a um terreno mais profundo, quase invisível, onde as raízes dos nossos erros financeiros se entrelaçam com a própria essência de quem somos.
Não se trata apenas de matemática ou de planilhas. É uma jornada para o âmago da nossa mente, para os porquês que nos levam a tropeçar repetidamente nos mesmos padrões. Imagine por um instante que sua relação com o dinheiro é como um rio. Ele flui, às vezes caudaloso, outras vezes sereno, mas o seu curso é moldado por forças que operam muito abaixo da superfície, invisíveis aos olhos. Essas são as raízes profundas, os fundamentos psicológicos e sociais que definem cada escolha, cada gasto, cada hesitação. No centro dessa teia complexa, encontramos dois pilares que sustentam grande parte dos nossos comportamentos financeiros autodestrutivos. O primeiro é a mentalidade de escassez. Pense nela como uma lente distorcida através da qual enxergamos o mundo. É a crença arraigada de que nunca há o suficiente, de que os recursos são limitados e que precisamos agarrar o que pudermos, enquanto pudermos. Essa mentalidade não se manifesta apenas em tempos de privação real. Ela pode ser uma herança cultural, uma cicatriz de experiências passadas ou até mesmo uma construção social. Pessoas com mentalidade de escassez tendem a fazer escolhas impulsivas, a acumular desnecessariamente ou, paradoxalmente, a gastar tudo o que tem por medo de perder a oportunidade, como um animal faminto que devora tudo à vista, mesmo sem fome imediata, por receio de que a comida desapareça. O segundo pilar é a gratificação instantânea. Vivemos em uma era onde tudo é projetado para ser imediato. Com um clique, temos informações, entretenimento e produtos entregues à nossa porta. Nosso cérebro, primitivamente programado para buscar recompensas imediatas para a sobrevivência, é constantemente bombardeado por estímulos que reforçam esse desejo. A espera é vista como um fardo e a paciência uma virtude esquecida. Queremos o carro novo, agora, a viagem já, o prazer neste exato momento, mesmo que isso signifique comprometer o futuro. É como se estivéssemos sempre escolhendo a pequena guloseima saborosa de hoje, em detrimento de um banquete nutritivo e duradouro amanhã. Mas essas raízes não crescem isoladas. A sociedade e a mídia atuam como fertilizantes poderosos, moldando e reforçando esses padrões. Anúncios incessantes nos bombardeiam com a ideia de que a felicidade está a uma compra de distância, que a nossa identidade é definida pelo que possuímos. As redes sociais criam uma vitrine de vidas aparentemente perfeitas, alimentando a comparação e a sensação de que estamos ficando para trás, impulsionando um ciclo vicioso de consumo para manter as aparências. É um jogo de espelhos onde a realidade financeira se distorce e a pressão para se encaixar ou para exibir um determinado estilo de vida se torna quase insuportável. Compreender essas raízes profundas é o primeiro passo para desarmar a armadilha invisível. É reconhecer que não somos meros observadores passivos de nossas finanças, mas sim participantes ativos, cujas escolhas são guiadas por forças muitas vezes inconscientes. Se esta exploração das complexas engrenagens da nossa mente e da sociedade ressoa com você, e se você está pronto para desvendar mais segredos sobre como retomar o controle, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal, para não perder os próximos capítulos desta jornada. Nosso próximo passo será ver como esses conceitos abstratos se manifestam de forma palpável no seu dia a dia, transformando-se em atitudes e decisões que, sem perceber, esvaziam sua carteira e sabotam seus sonhos. Prepare-se para enxergar o invisível. Parte 3. Desvendando o erro. Como ele se manifesta na sua carteira. Após mergulharmos nas raízes psicológicas e sociais que moldam nossa relação com o dinheiro, é hora de desvelar a armadilha em si,
O erro que silenciosamente drena sua carteira não é um monstro complexo, mas uma série de desvios quase imperceptíveis que se acumulam. Ele se manifesta como a ilusão do só mais um pouquinho. A crença de que uma pequena despesa hoje, um adiamento amanhã, não fará diferença. É a gratificação instantânea disfarçada de necessidade, impedindo-nos de enxergar o verdadeiro custo de oportunidade. Este é o cerne, a incapacidade de conectar o pequeno gasto de hoje ao grande impacto no amanhã, uma miopia financeira que rouba seu futuro sem que você perceba. Como essa miopia se traduz no seu cotidiano? Pense no cafezinho gourmet diário ou naquela assinatura de streaming que você mal usa. Considere os pedidos frequentes de delivery, as compras por impulso de itens baratos fora do plano. Cada ato, isoladamente, parece insignificante. É só um café, são só R$ 30, eu mereço. Mas somando esses sós ao longo de um mês, de um ano, percebemos que não são pequenos desvios, mas rios que drenam parte substancial do seu potencial. É o custo oculto do conforto imediato, raramente contabilizado, que passa despercebido, corroendo silenciosamente sua segurança e seus sonhos. Mas o erro não se limita a gastos supérfluos. Manifesta-se também na procrastinação estratégica. Adiar investimentos porque o valor é pequeno ou não é o momento certo. Esconde-se na escolha por conveniência de juros altos em parcelamentos em vez de buscar alternativas. Ou na armadilha do eu mereço, transformando recompensa pontual em hábito dispendioso. Este erro é um camaleão, adaptando-se e disfarçando-se de normalidade. Se você já se identificou com alguma dessas manifestações, deixe seu like neste vídeo e um comentário compartilhando qual pequeno desvio mais ressoa. Sua experiência pode ajudar outros a se libertarem. A armadilha desse erro não discrimina. Manifesta-se em todas as fases da vida. Para o jovem, pode ser o endividamento estudantil desnecessário ou a falta de poupança para objetivos. Para o adulto, a compra de um carro acima das possibilidades ou uma hipoteca que compromete o orçamento, em nome de status ou conforto. Para o aposentado, a ausência de planejamento previdenciário robusto, resultado de anos de pequenos desvios. Contudo, nem todo gasto é um erro. Há uma linha tênue entre consumo consciente que agrega valor e experiência e o consumo impulsivo que preenche um vazio momentâneo. O erro não está em gastar, mas em fazê-lo sem consciência do impacto cumulativo e do custo de oportunidade real, confundindo preço com valor e desejo com necessidade. A compreensão de como esse erro se manifesta em suas múltiplas facetas é o primeiro e mais poderoso passo para desmantelá-lo. Não se trata de uma única grande falha, mas de um padrão de decisões aparentemente inofensivas que juntas forjam as correntes que limitam sua liberdade. A boa notícia é que, ao identificar esses padrões em sua vida, a névoa começa a dissipar-se. A visibilidade é a chave. Agora que desvendamos o erro e o vimos em ação, estamos prontos para ir além da identificação. A próxima parte deste documentário revelará estratégias práticas para combater essa armadilha e transformar essa nova consciência em ações concretas que blindarão sua carteira e impulsionarão seus sonhos. Parte 4. Quebrando o ciclo. Estratégias reais para sair da armadilha financeira. A jornada para quebrar o ciclo da armadilha financeira começa com um passo fundamental: a autoconsciência e a criação de um mapa claro de sua realidade. Não podemos consertar o que não entendemos. O primeiro movimento é confrontar o espelho financeiro, sem julgamento, mas com a honestidade brutal de um explorador. Onde seu dinheiro realmente vai? Cada centavo, cada débito, cada desejo impensado
precisa ser rastreado. Comece com um registro meticuloso das suas despesas e receitas por pelo menos um mês. Use um caderno, uma planilha simples ou aplicativos. A ferramenta importa menos do que a disciplina de usá-la. Este é o seu ponto de partida, o farol que ilumina o caminho. Com seu mapa em mãos, a próxima etapa é a construção de um orçamento sólido. Não como restrição, mas como um plano estratégico para sua liberdade. Existem diversas abordagens. A regra 50-30-20, 50% necessidades, 30% desejos, 20% poupança, dívidas. O orçamento de base zero, onde cada centavo tem um emprego. Ou o método envelope, para quem prefere o tangível. Escolha o que melhor se adapta, mas seja implacável na execução. Paralelamente, ataque suas dívidas com um plano. A bola de neve, pagando as menores primeiro para impulso, ou a avalanche, focando nas de juros mais altos, são caminhos. O segredo é a consistência e a celebração de cada dívida eliminada. A jornada não termina na eliminação das dívidas. Ela se expande para a construção de um futuro financeiro robusto. O primeiro pilar é a criação de um fundo de emergência, uma reserva intocável para imprevistos, um escudo contra recaídas na armadilha. Pense em 3 a 6 meses de suas despesas essenciais, guardadas em um local de fácil acesso, mas separado de suas contas diárias. Com essa base, comece a explorar o mundo dos investimentos com sabedoria. Esqueça promessas de riqueza instantânea. Concentre-se no básico: diversificação, investimento a longo prazo em ativos de baixo custo, como fundos de índice ou ETFs, e a magia dos juros compostos. Pequenas contribuições consistentes, ao longo do tempo, transformam centavos em fortunas silenciosamente. A transformação financeira é, em sua essência, uma transformação pessoal. Exige paciência, disciplina e, acima de tudo, uma mudança de mentalidade. Haverá dias de desânimo, momentos de tentação e, talvez, pequenos deslizes. Não se puna por eles. Aprenda, ajuste